Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles amigos que aqui estão no salão, vejo muitas carinhas amigas de diversas casas espíritas de Foz do Iguaçu e da região. Agradecemos imensamente a presença de todos nessa noite. E agradecemos também a presença daqueles que nos acompanham pelo canal da 13ª URI no YouTube, que nos acompanham através da internet. Sejam também muito bem-vindos nessa noite de comemoração, aonde damos sequência à comemoração do aniversário de 100 anos do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Essa casa que nos ampara, que nos socorre a todos, que tem como lema iluminando caminhos, porque muitos caminhos foram iluminados através dos ensinamentos recebidos nessa casa de oração, através das palestras, dos grupos de estudos, evangelização infanto-juvenil, diálogo fraterno, todas as atividades que essa casa desenvolve, iluminou caminhos, iluminou os meus caminhos e com certeza o de muitos outros que aqui hoje estão ou que nos assistem pelo YouTube. Queremos então desejar que todos aqui se sintam muito bem nessa noite. Para nós iniciarmos as nossas comemorações, nós vamos alimentar a alma um pouquinho com música, tranquilizar os nossos corações e os nossos sentimentos, convidando o coral espírita, professor Henrique Baldovino, para nos trazer algumas músicas, para nos acalentar, serenar a nossa alma. Lembrando que professor Henrique Baldovino foi um companheiro, é um companheiro, né? Está do outro lado da vida já, passou para a pátria espiritual, mas com certeza é um companheiro que ainda está presente nas nossas vidas. E quem sabe, em espírito não está aqui hoje conosco, outros tantos batalhadores do início do espiritismo que estão na pátria espiritual, será que não estão aqui confraternizando conosco nessa noite, dividindo essa alegria de estarmos juntos? Com certeza, muitos desses amigos da pátria espiritual aqui hoje estão conosco. Mas vamos então alimentar a nossa alma, convidando a Bruna, que é a regente do coral, para conduzir os participantes até o nosso salão e nos brindar com o canto.
Difícil ter que falar, né? Depois dessa apresentação que nos encanta, que nos eleva, difícil temos que voltar e falar. Agradecemos imensamente os companheiros do coral Henrique Baldovino, que nos brindaram com esta beleza. Veja que quando se quer, a gente consegue cantar até de máscara e encantar, né? O esforço desses nossos companheiros para nos trazer essa beleza. Comentamos no início que comemorávamos o centenário de fundação do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Em 6 de janeiro de 1922, um grupo de trabalhadores se reuniu na cidade de Foz do Iguaçu para fundar o primeiro centro espírita da região oeste do Paraná. E de lá para cá vem iluminando caminhos, criando outras casas, pessoas que saíram daqui e foram para outros lugares, as sementinhas criadas lá em 2022, agora em 6 de janeiro de 2022, nós vemos quanto brotou aquelas sementes que foram sendo plantadas no decorrer do tempo. Por isso queríamos render a nossa homenagem, não apenas aos pioneiros do início, mas todos aqueles que nesses 100 anos de história vieram dando a sua contribuição. Contribuições maiores, menores, mais singelas, aqueles nomes que ficaram nos registros, aqueles que ficaram no anonimato, porque cada um de nós que está aqui hoje escreveu algumas letras nessa história e continua escrevendo, porque a nossa contribuição nunca é pequena. Mas para a noite de hoje, darmos continuidade às nossas comemorações, nós convidamos mais um amigo dessa casa para nos trazer o seu conhecimento, a sua palavra tranquila, esclarecida. A nossa casa é a mais antiga da região. Ele é trabalhador da casa espírita mais nova de Foz do Iguaçu. E, coincidentemente, as duas estão na mesma rua. Então, mais um significado para termos convidado esse grande amigo, Lincoln Barros de Souza, que hoje vai ser apresentado a sequência, mas ele vai nos trazer o tema Jesus e Kardec. Então, vou convidar a nossa companheira Regiane Castione para nos conduzir numa prece e, na sequência, Rosana Oliveira para fazer a apresentação do Lincoln e, em seguida, passar-lhe a palavra. Uma boa noite aos presentes no salão, aos internautas que estão nos acompanhando. Eu convido neste momento a todos para que elevemos o nosso pensamento até o nosso Pai Maior. E nesta noite em especial, ao nosso sentimento de gratidão à espiritualidade maior, aos pioneiros que trouxeram o espiritismo para esta cidade, plantando uma semente cuja sua raiz é forte. E tanto que nessa caminhada, nesses 100 anos, eles proporcionaram outros sementeiros que vieram nos trazer amor, nos trazer palavras de consolo, de esperança, nos mostrar persistência, resistência, nos mostrar como se enfrentam as dificuldades da vida, agradecer por tudo aquilo que nos é proporcionado nesse caminho. Que quando se planta uma semente, não é fácil regar, não é fácil adubar, mas quando somos persistentes, conseguimos aguá-la todos os dias.
conseguimos adubá-la a todos os momentos. E nessa caminhada, quantos surgiram para regar e adubar aquilo que hoje estamos recebendo de uma forma simples, porque pela palavra do nosso Mestre Jesus, não precisa palavras difíceis, bastam palavras simples, mas que constroem todo um mundo de amor, de união e principalmente o nosso mundo interior, que nos modifica, que nos transforma, para que amanhã estejamos melhor. Que hoje, completando 100 anos, nós finalizamos um ciclo de um século. E pedimos ao nosso Pai Maior que esse seja um start para iniciarmos um novo século de iluminação e que venha trazer para todos os que aqui buscam o amor do nosso Mestre Jesus, o consolo das palavras de Jesus e principalmente os meios para nos transformarmos. Que assim seja. Boa noite a todos. Lincoln Barros de Souza, expositor da noite de hoje, tem 69 anos de idade e é profissionalmente formado em administração. No movimento espírita ocupou o cargo de presidente, vice-presidente e tesoureiro no SEOM, Sociedade Espírita Os Mensageiros, nas décadas de 70 a 80. Nos anos de 1994 e 1995, foi cofundador, atuando em todas as áreas, no Centro Espírita Mensageiros de la Luz, em Madrid, Espanha. Foi também cofundador, vice-presidente e diretor do Centro de Estudios Espírita Buena Nueva, em Santiago, Chile, de 1996 a 2001. Atuando em todas as áreas. Na FEP, Federação Espírita do Paraná, em Curitiba, desenvolveu a tarefa de secretário na Interregional Oeste nos anos de 2013 e 2014. Presidente da 13ª URI, União Regional Espírita, de 2014 a 2016. É coordenador do Departamento de Unificação e Expansão do Movimento Espírita da 13ª URI desde 2018. Lincoln é tradutor de textos do Movimento Espírita para o espanhol desde 2007. Desde 2017 é conselheiro da Federação Espírita do Paraná. Ainda na FEP, atua como membro do Comitê de Assuntos Econômicos Financeiros desde 2019. Na Fundação Hildebrando de Araújo, em Curitiba, atuou como conselheiro de 2018 a 2021. No SERBEM, Centro Espírita Servidores do Bem, em Foz do Iguaçu, foi presidente de 2011 a 2017, vice-presidente de 2017 a 2021, é tesoureiro desde 2011. Atualmente ocupa o cargo de presidente na gestão 2021 a 2023. No NAVFOZ, Núcleo de Apoio à Vida de Foz do Iguaçu, instituição vinculada ao CVV, Centro de Valorização da Vida, ocupa o cargo de presidente do Conselho Fiscal desde 2017. Senhoras e senhores, Lincoln Barros de Souza.
Saudamos os queridos amigos presentes na sede do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade em Foz do Iguaçu, aqui presentes nesta reunião festiva. Saudamos também os queridos corações que nos acompanham pelas redes sociais neste evento comemorativo dos 100 anos desta casa. Colocamos também a nossa gratidão a todos os trabalhadores que por aqui passaram e hoje atuam na grande tarefa de manter viva a chama da doutrina espírita em Foz do Iguaçu e região. Nós sabemos que na atualidade o nosso planeta vive momentos críticos, não somente porque enfrentamos uma pandemia e outras enfermidades que estão comparecendo à nossa realidade, mas também porque o planeta vive transtornos morais muito graves, tormentos que estão, de alguma maneira, desequilibrando muitos lares. Dentro dessa dinâmica, podemos concluir que nunca Jesus foi tão necessário quanto agora, nesse instante em que a transição planetária vem se realizando para trazer-nos a uma nova era, a era da regeneração de nosso planeta, deixando naturalmente de ocuparmos aquele estágio evolutivo que temos hoje de um planeta de provas e expiações. Entretanto, se nos reportamos ao Evangelho de Marcos, Jesus, no sermão profético, já previra tudo isto. Basta que analisemos. E desta maneira, nós devemos ficar vigilantes, olhar ao nosso redor, orar com frequência e constantemente para mantermos a nossa vinculação com Deus, aproximar-nos cada vez mais de Jesus e desta forma ficarmos serenos e fiéis ao Cristo nesse momento crítico. Especialmente observamos recentemente ataques a cristãos em países do Oriente. E no Ocidente, de uma forma geral, as famílias têm sido, de alguma forma, menosprezadas em suas estruturas e as relações afetivas vulgarizadas. São momentos previstos, naturalmente, e presentes, segundo alertas que nos trazem também os Espíritos. É o desafio que nós enfrentamos para ultrapassar este momento crítico. As trevas espirituais do mundo inferior do nosso planeta, aproveitando-se das sombras que ainda carregamos em nossas almas, estão atuando muito fortemente em todas as áreas da ação humana, mas especialmente naqueles ambientes onde nós estamos cultuando o Cristo, onde Jesus esteja sendo trabalhado, onde Jesus esteja presente nas almas. E a doutrina espírita não está livre desses ataques que nós estamos recebendo. É por isso que, quando uma casa completa 100 anos de vida na atividade espírita, revivendo o Evangelho de Jesus, devemos reconhecer o trabalho daqueles que fizeram com que chegássemos a esse instante e redobrar as nossas forças para que aqueles que estamos no momento presente não fraquejemos diante das nossas responsabilidades. Então, falar de Jesus, falar de Kardec, é trazer um pouco a solução para este momento crítico. Jesus, que está presente em todos aqueles que já o buscamos há longos séculos, e Ele buscando a nós há muito tempo, convocando-nos para que o sigamos. E nós agora decidimos que queremos segui-lo, e o estamos seguindo. Para falar um pouco de Jesus, não temos outra frase que não sejam estas aqui apresentadas. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dele. Vejamos que o Cristo é reconhecido e conhecido mais popularmente do seu nascimento à sua ressurreição, e toda a epopeia de amor que ele desenvolveu
entregando-nos os seus exemplos, as suas orientações, enquanto aqui esteve conosco e ainda permanece. Porém, nós queremos colocar esse Cristo, quando ele se traduz por ser aquele caminho que vai levar ao Pai, nós devemos analisar a sua dimensão cósmica também. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos a partir do momento da esfera incandescente que desligou-se do Sol e começou a formar este planeta. 4 bilhões e meio de anos. E o Cristo estava ali presente na formação deste planeta e o desenvolvimento de todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, até chegarmos a cerca de 5 milhões de anos atrás, quando aquele ser que estava formando-se para ser o futuro corpo do ser humano estava em condições de receber as primeiras encarnações de seres inteligentes, ou seja, passamos então aquele princípio espiritual da fase animal para a fase hominal. E Jesus estava presente em todos esses momentos. Então vejamos a grandeza desse Espírito e o amor grandioso dedicado a nós para vir aqui de núcleos siderais inimagináveis para nós, colocar-se no meio do povo, falar de amor, caminhar pelas estradas poeirentas, nas cidades, à beira dos lagos, dos rios, caminhando com todos, uma estrela de tal grandeza entre nós. Por isso, irmãos, ao falarmos de Jesus, devemos fazê-lo com muito respeito, pela sua grandiosidade e pelo amor que dedica a nós. Então ele é o caminho que nos levará a Deus, porque o Pai foi apresentado por Jesus na sua essência, na sua grandeza, em tudo que ele praticou nos ensinamentos e nos exemplos que ele nos deixou. Caminhos, nós tomamos vários caminhos em nossa existência, alguns equivocados, outros mais acertados, mas quando nós adotamos a nossa decisão de seguir Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade plena, não a verdade dos homens, mas a verdade de Deus, porque ele representou essa verdade na sua grandeza, e ele é a vida em plenitude. Imaginemos que chegaremos ao nível de perfeição que ele alcançou, porque ele mesmo o disse: vós sois deuses e tudo quanto faço também podeis fazer, e muito mais. Vejam que futuro grandioso ele vem anunciar a todos nós, e é por isso, irmãos, que ele é o nosso caminho, é o caminho que vai nos conduzir ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Deixamos aqui como uma sugestão para nós buscarmos entender esses caminhos do Cristo enquanto esteve conosco, esta obra grandiosa da poeta baiana Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, que é parte de uma coleção de livros que traduzem poeticamente todas as passagens que o Cristo viveu aqui entre nós, analisadas dos Evangelhos e apresentadas por esse coração amigo que é Amélia Rodrigues. Recomendamos que nós estudemos esses livros para podermos introjetar e buscar na intimidade com o pensamento desta autora aquelas imagens, aquelas passagens, aqueles estímulos que Jesus deixou a todos nós para compreendermos a essência dos seus ensinamentos. Para traduzirmos um pouco o papel de Allan Kardec, que aqui apresentamos ao lado de sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, para que, através desta imagem, possamos homenagear também todas as mulheres e homens que têm trabalhado na trilha e na seara do Espiritismo, nesta casa, em todas as casas da nossa região, em nosso estado, em nosso país, que é o país que mais frutifica o Evangelho, porque é a pátria do Evangelho. Então o Brasil, representado no Evangelho, nos seus estudos e na sua prática, é composto por cada um de nós que aqui estamos. Que no somatório de todos os núcleos onde cultuamos o Evangelho e Jesus, fazemos então da pátria brasileira este elemento que é exemplo para o mundo de amor, de solidariedade, de edificação do bem e da prática de todas as virtudes que nós estamos buscando. Então, Allan Kardec,
na tradução daquilo que queremos transmitir a vocês, eu fui buscar uma frase do Espírito Viana de Carvalho, onde ele fala o seguinte: sem Allan Kardec, não existiria o Livro dos Espíritos, que o porvir bendirá, tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro. Essa é a frase que buscamos para traduzir um pouco o papel de Allan Kardec, porque a partir da publicação deste livro, o Consolador toma forma em nosso planeta. Aquele Consolador que o Cristo prometeu que enviaria para continuar conosco, ensinar-nos coisas novas e fazer com que nos lembrássemos de tudo aquilo que ele havia ensinado quando aqui esteve conosco. E assim, através do Livro dos Espíritos e as obras que compuseram Allan Kardec e os Espíritos posteriormente, multiplicando e ampliando o Livro dos Espíritos, estão hoje à nossa disposição para os nossos estudos. E o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa um ensinamento grandioso. Ele nos fala: amai-vos, repetindo Cristo, e instruí-vos. Instruir significa buscar o conhecimento de toda a doutrina espírita, aprender com Allan Kardec, no seu raciocínio lógico, na busca de toda a pesquisa que ele fez, de toda a obra que ele deixou para nós, o entendimento das leis divinas, o entendimento de tudo que nós necessitamos para compreendermos uns aos outros, vivermos em solidariedade e vivermos em fraternidade. Através, então, deste verbo, instruir-vos, nós estaremos realizando na prática a nossa tarefa de disseminar o pensamento espírita através da entrega fiel dos seus postulados a todas as pessoas que procuram as casas espíritas. E através desse elemento, vamos então tornando conhecida a doutrina, tornando conhecido o seu codificador. E o verbo amar representará a união de todos nós com Jesus, porque através desta união, nos melhores propósitos, onde cada um de nós entrega a sua cota de colaboração no conjunto, que vamos realizar como um feixe de varas que Jesus falou, a nossa tarefa sem fraquejar e fortalecidos nas nossas convicções. Tomamos para a sequência do nosso trabalho um texto que já é conhecido por todos, extraímos dele algumas partes, porque ele é bastante extenso, e recomendamos que os irmãos também procurem a sua leitura, que está no livro Opinião Espírita, e é um pensamento que o Espírito Emmanuel nos apresenta através do médium Chico Xavier. O título daquela página é O Mestre e o Apóstolo. Então trouxemos aqui alguns comentários sobre essa comparação que o Espírito Emmanuel faz entre Jesus e Kardec. E a primeira frase que ele nos coloca, ele nos diz que é luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que ele restaurou a palavra. Apóstolo no grego significa enviado. Então, Allan Kardec foi aquele discípulo do Cristo, segundo um discípulo querido do Cristo, que foi enviado como um apóstolo para trazer o Consolador ao nosso planeta, cumprindo então a promessa de Jesus. Então, evidentemente, tem que haver uma coerência entre tudo aquilo que o Cristo ensinou e tudo aquilo que este apóstolo está apresentando ou apresentou através da codificação espírita. Haverá de ter, então, plena coerência. Então, Jesus é o mestre e Kardec é o professor. É o mestre e professor trabalhando juntos. A palavra mestre muitas vezes se aplica também a professor, sem dúvida. Mas aqui tem uma conotação muito mais profunda. E fomos buscar para traduzir esta palavra exatamente a questão 621 do Livro dos Espíritos, a 625, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual o ser mais perfeito que Deus tenha sido ao homem para servir de modelo e guia. Jesus, naturalmente. Então ele é mestre, porque ele é o nosso modelo e ele é também o nosso guia.
um modelo para ser imitado naturalmente. Então, se nós formos buscar um referencial para as nossas convicções de religiosidade e da prática das virtudes, para a nossa autotransformação ético-moral, para a nossa renovação interior, o nosso modelo será Jesus. Porque qualquer outro modelo que busquemos, embora muitos modelos possam existir de sábios grandiosos que passaram pelo planeta e que ainda estão muitos deles, terão as suas deficiências, serão limitados daquilo que possa oferecer a todos nós como caminho seguro para conhecer a verdade e ter uma vida mais plena. Jesus não. Ele é a essência da verdade. Ele é a essência da pureza de vida. Portanto, esse modelo, ele tem que ser estudado para ser compreendido. E ao entendermos o sentido da sua mensagem, colocá-lo na nossa intimidade, promovermos o processo de transformação íntima de todos nós. E ele é o guia, porque estará sempre caminhando à nossa frente, mostrando-nos o caminho seguro que devemos seguir para chegar ao ponto da nossa evolução espiritual que nós queremos alcançar. De reencarnação em reencarnação, faremos essa trajetória luminosa para ascendermos aos cumes da nossa perfeição moral. O Livro dos Espíritos tem hoje 165 anos, completará este ano, e vejam o quanto ainda ele é desconhecido e pouco estudado, muitas vezes, até no meio espírita. Na sequência, Emmanuel nos fala que Jesus, desde as primeiras horas do Evangelho, foi combatido por aqueles que se acomodam na sombra. E ele comenta interessante que Allan Kardec, desde o início do Espiritismo, ele é impugnado, é atacado, é combatido também pelos que fogem da luz. Veja que comparação interessante. Grupos de filhos de Deus que habitamos este planeta, sejamos encarnados ou desencarnados, muitos de nós preferimos ficar escondidos nas sombras, cultuando as nossas paixões, as nossas imperfeições, sendo conduzidos ainda pelas ordens do ego interior que nós temos, acomodados na situação que nos agrada, porque ainda somos espíritos bastante imperfeitos e temos ainda sentimentos muito primitivos. Entretanto, quando nós decidimos sair desta sombra, nós conseguiremos fazer isso, porque a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio nos permite. Quando queremos fazer algo, Deus coloca à nossa disposição os instrumentos necessários para que o façamos. Fortalecendo-nos nos propósitos e criando as condições, os momentos adequados para que nós possamos superar a sombra interior que ainda carregamos. Mas o outro grupo é aquele que foge da luz. Muitas pessoas, especialmente hoje, onde a comunicação é tão rápida pela tecnologia que nós temos e as discussões que se fazem nas redes sociais, a luz está brilhando em muitas partes. E a luz da doutrina espírita está brilhando muito. Neste momento em que nós fomos afastados, neste período aí da pandemia, e não podemos encontrar-nos nos núcleos espíritas, vejam quanto cresceu a mensagem espírita nas redes sociais. Pessoas que frequentavam esta casa, que passaram a acompanhar, por exemplo, as reuniões que eram realizadas, os eventos que foram realizados aqui, por indivíduos que se mudaram daqui, estão em outras partes do país, ou até de outros países, e acompanharam. E outras pessoas que, por temerem muitas vezes os preconceitos, não vinham à casa espírita, mas que hoje acompanham os eventos por sintonia com grupos de pessoas, amigos que formam, que cuidam das tarefas, e através das redes sociais acompanham os eventos. Falamos de uma casa, mas multipliquemos isso por todos os núcleos espíritas que ofereceram neste período e que estão oferecendo eventos clarificadores da mensagem espírita que reúne pessoas de todo o mundo.
A nossa 10ª URI e 13ª URI, aqui da região nossa do Oeste, está conduzindo um estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. E esses estudos têm colocado pessoas de todo o país em conjunto numa sala, inclusive pessoas que estão em outros países, brasileiros que vivem fora do Brasil, reunidos numa sala e estudando estas obras que tratam da transição planetária e este momento que nós estamos vivendo. Quando poderíamos imaginar algo assim? É a tecnologia. Então, a tecnologia a favor da divulgação. Então, a luz está sendo oferecida, mas há muitas pessoas que fogem da luz, porque estamos acomodados na sombra. Temos receio de enfrentar o conhecimento, saber a verdade, porque é uma atitude que subentende sacrifícios para superar as próprias imperfeições, renunciar a determinadas práticas, costumes e hábitos para adquirir novos hábitos, novos costumes, fazer a nossa autotransformação. E isto exige uma atitude corajosa para realizar isso. Porque o problema da nossa evolução espiritual, da nossa felicidade aqui neste planeta, não reside fora de nós, reside dentro de nós. Usualmente, por práticas sociais, nós colocamos nos outros a culpa das dificuldades que nós enfrentamos. Mas a dificuldade, seja ela qual seja, tem o tamanho e a dimensão que nós damos ao problema dentro de nós. E por estarmos incapacitados, ou por não querermos enfrentar a nós mesmos, nós transferimos o problema para outras pessoas e acusamos os outros pela nossa infelicidade, pelas nossas dificuldades, quando este campo, a solução dessa problemática toda, está dentro de nós. Recordemos o Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Precisamos então trabalhar este reino de Deus dentro de nós. Eliminar a sombra que ainda temos, que são as imperfeições, e buscar que esta luz que nós já temos do conhecimento possa brilhar em nós, a refletir-se na qualidade dos nossos melhores pensamentos, das nossas melhores palavras, das nossas melhores atitudes, das nossas melhores decisões, porque estaremos refletindo então a presença do Cristo em nós, fazendo aquilo que Ele espera que nós façamos, segundo o que já aprendemos com Ele. Então, essa comparação que o Espírito Emmanuel faz em relação a Jesus e Kardec é muito rica na mensagem que ele nos apresenta. Na sequência, ele irá nos falar que Jesus convida-nos ao amor, sim, na plenitude da sua exemplificação. E Kardec nos ensina a conhecer a caridade, que nada mais é do que o amor em movimento. A caridade material, a caridade espiritual, representada aqui por tudo aquilo que nós doemos de nós em favor das outras pessoas. Um gesto de gentileza, uma atitude serena, um sorriso que se entrega, o silêncio que se faz, o perdão das ofensas, o não atacar indivíduos, não pensar mal de ninguém, é caridade. Porque o pensamento é uma energia que sai da nossa mente e atinge o objetivo para o qual nós estamos dirigindo. Então, irmãos, Jesus consola as multidões e Kardec hoje tenta esclarecer o povo, para que o povo esclarecido transforme a sociedade e seja mais solidária. Jesus afirma que em passagem, que nós devemos renascer de novo e que é necessário renascer. Kardec nos apresenta claramente a lei universal da reencarnação. Que podemos nós pedir mais de conhecimentos para que possamos trilhar este caminho e conhecer todas essas verdades. Jesus espera que a verdade emancipe a todos os homens, porque Ele mesmo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é o conhecimento que liberta, é a verdade que liberta. Mas exige-se que nós procuremos o conhecimento, façamos o esforço de buscar
o estudo dentro da orientação do Espírito de verdade, instruí-vos. E ao buscarmos o conhecimento, vamos encontrar essas verdades. E ao compreendê-las e ao entendê-las, vamos libertando-nos, primeiro, da ignorância. Segundo, vamos alimentando-nos mentalmente do conhecimento, criando uma lógica de raciocínio diferente, pensando de forma melhor e mais equilibrada sobre todos os temas que comparecem à nossa realidade. Jesus ensina que a justiça é aplicada a todos nós, segundo as nossas obras. É a lei de causa e efeito. Ele nos ensina isso. Não existe nenhum tipo de privilégio em relação a qualquer um de nós ou a qualquer pessoa. Cada um de nós vai exatamente colher aquilo que plantou. E nós, dentro dessa dinâmica, reconheceremos a lei divina agindo em nosso favor, na nossa reeducação pelos problemas que enfrentamos e outras situações. Jesus anuncia também que Deus, o Criador, será adorado na terra em espírito. Não precisamos de nada exteriormente a nós para adorarmos Deus, o nosso Criador. Recolhermos-nos no quarto da nossa intimidade e no campo das nossas emoções, buscar Deus em nossas orações. Não precisamos de nada exterior para cultuar a divindade. Isso que o Cristo nos ensina, que nós devemos buscar o Pai em espírito, porque Deus é espírito e nós somos espíritos. Somos filhos da luz, somos filhos de Deus. E o que diz Kardec nessa situação? Kardec irá esculpir nas consciências as leis do universo. Vamos à terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí encontraremos todas as leis perfeitamente identificadas nas perguntas que Kardec faz aos espíritos, nas respostas apresentadas. E teremos uma gama de situações que nos farão compreender como funciona o universo. Porque as leis divinas não são aplicáveis somente ao nosso planeta Terra. Aplica-se a todo o universo. Desde a lei natural, a lei do trabalho, lei de adoração, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor, de caridade. Já estudamos essas leis? Já as conhecemos? Já fizemos com que a lógica deste conhecimento gravasse em nós essas verdades libertadoras para, através de uma nova reestruturação da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, possamos viver de acordo com essas leis? Porque saber é o primeiro passo para que nós possamos conhecer de alguma forma as verdades. Primeiro, conhecer, saber. A partir daí, procurarmos ser aquilo que nós sabemos. E, na sequência, vivenciar naturalmente no nosso meio aquilo que nós estamos aprendendo. Então, Kardec trouxe esse trabalho em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que depois será ampliado nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus e Kardec, então, estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina, porque diante da busca dos nossos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão alinhados como mestre e como discípulo, que traz a todos nós a mensagem de Jesus através do Consolador. Então o Espírito Emmanuel nos traz uma figura muito interessante, concluindo que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Que porta será esta? Jesus já nos trouxe a orientação necessária a respeito disso. A porta a que se refere o Cristo é a porta estreita, mas a porta que nós buscamos usualmente é a porta mais larga, a das facilidades, das paixões, do espiritualismo materialista. Como podemos falar isso, não? Somos espiritualistas, mas agimos como materialistas.
apegados, muitas vezes, a fantasias da matéria, às paixões próprias ainda do nosso primitivismo, e não avançamos para uma verdadeira espiritualização. E temos os materialistas puros, que são aqueles que negam efetivamente a existência do Espírito, negam a existência de Deus. Mas todos somos filhos do mesmo Pai, em níveis diferentes dentro do processo evolutivo, mas todos alcançaremos um dia a perfeição relativa que nos aguarda no futuro de cada um de nós. Aqueles que avançamos mais rápido, chegaremos ao destino, naturalmente, e aproveitaremos. Mas não é fácil conduzir as nossas vidas dentro de preceitos para os quais não estamos ainda preparados espiritualmente. Então, se Jesus é a porta, vamos procurar esta porta que vai nos levar ao caminho para as verdades que nós queremos. E Kardec é a chave porque traduz todo o conhecimento do Evangelho através de raciocínios lógicos e quebra todos os preconceitos que nós construímos na religião cristã durante esses 2000 anos. E vai demonstrando-nos em cada elemento, em cada estudo, onde estamos equivocados em nossas interpretações e que caminhos devemos tomar para tomarmos efetivamente o rumo definitivo de permanência com Jesus. Então, meus irmãos, Jesus é efetivamente a luz do mundo. Ele é o farol que nos guia nas noites das nossas imperfeições ainda. Ele é o sol das nossas almas. Nós estamos hoje numa casa espírita, vinculados ao pensamento espírita, alguns buscando curiosamente conhecer, outros já engajados como trabalhadores, porque neste momento e nesta encarnação nós atendemos o convite do Cristo. Muitos de nós já estão sendo convidados há vários séculos. Agora nós já estamos nas fileiras espíritas, já estamos nas fileiras do Cristo. Desejamos que todos tenhamos fortaleza íntima suficiente para permanecermos, porque chegar à casa espírita é o primeiro passo. Quanto esforço terá feito muitas vezes os nossos guias espirituais para nos trazer ao ambiente espírita? Cada um pensará na sua realidade e na sua experiência. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas a permanência depende de nós. Então, queridos irmãos, permaneçamos firmes nos propósitos que nós abraçamos, porque o Cristo está sempre conosco. Nós é que precisamos estar com Ele mais tempo, em tudo que nós realizarmos e que possa aproximar-nos dEle. Ele é o caminho, já está indicado, é a porta que está aberta, a chave Allan Kardec nos possibilita e, portanto, prossigamos estudando, amando-nos uns aos outros e fortalecidos nesse ideal tão nobre que nós já abraçamos. Nós todos temos uma certa melancolia quando lemos toda a luz que nos traz a doutrina espírita, que traduz os evangelhos, porque vemos o quanto ainda somos imperfeitos diante dos níveis de perspectivas de perfeição que nós temos. Isso nos dá uma certa melancolia, mas ao mesmo tempo traduz uma grande saudade que nós sentimos de Jesus. Nós temos muita saudade dele. Cultuemos essa saudade, permaneçamos com ele, porque ele está sempre conosco. Que ele nos fortaleça, nos abençoe. E deixamos aqui, nesta obra que colocamos como exemplo, um convite a que nós abramos a porta dos nossos lares, façamos o Evangelho em casa, dentro das orientações próprias que nós temos no movimento espírita, e convidemos Jesus, uma vez por semana pelo menos, para que esteja conosco, no seio da nossa família. Mas se não tivermos uma família, estivermos sozinhos, abramos a porta do nosso coração, convidemos o Cristo para estar ali e fiquemos na companhia dele. E dentro desta ideia, desejamos a todos muita paz e que esta casa prossiga iluminando caminhos, como tem feito até agora,
sobre as bênçãos de Jesus, que o futuro feliz nos aguarda a todos quando persistimos, quando não desistimos, quando seguimos sempre unidos nesses propósitos. Muita paz a todos. Nos resta agradecer ao Lincoln por todos os ensinamentos que nos trouxe, por toda a lembrança de Jesus nas nossas vidas, né, que é o nosso farol, é a nossa porta, é o nosso caminho, que nós possamos tomar essa vontade de seguir realmente Jesus. E lembrando que o futuro das casas espíritas está nos seus trabalhadores. Os seus trabalhadores é que vão fazer com que essa mensagem siga em frente. Agradecemos imensamente ao Lincoln. Enquanto estava ouvindo ali a biografia do Lincoln, eu me lembrei, fui fazendo as contas, que nós nos conhecemos há uns 35 anos, Lincoln. Então estamos aí no caminho, buscando aprender já faz um tempinho. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes no CEPAC e agradecer a todos os internautas que nos acompanham através do canal da 13ª URI no YouTube, que estejam conosco também amanhã. Amanhã segue as nossas comemorações com o web documentário Iluminando Caminhos, centenário do movimento espírita iguaçuense. Esse web documentário foi feito por uma trabalhadora aqui do CEPAC, Camila Gaitkowski, e será apresentado então amanhã às 20 horas pelo YouTube e aqui também no CEPAC, os que quiserem acompanhar aqui na nossa casa. Desejamos a todos uma boa noite, uma noite de muita paz, que tenhamos nas nossas vidas muita saúde, muita alegria, muita vontade de viver, mas, sobretudo, muita coragem para enfrentar as adversidades, com Jesus no coração, guiando os nossos caminhos. Uma boa noite a todos.